Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho fundo em dois eventos recentes, sabe? Que estão super conectados e mexeram bastante com a segurança pública. Isso aí. Primeiro, uma operação policial gigantesca e muito trágica lá no Rio de Janeiro. E logo depois, uma resposta do governo federal com uma nova lei. Exatamente. A gente está falando da operação na Penha e no Alemão. O saldo foi de 121 mortos, incluindo 4 policiais. É um número, assim, assustador. Nossa, demais. É a ação policial mais letal da nossa história. Passou até o Carandiru. É um marco, né? Mas um marco bem sombrio nesse combate ao crime organizado. Com certeza. E o que deixa essa análise interessante, eu acho, é a base que a gente tem, né? São informações bem detalhadas de uma investigação do Ministério Público do Rio, o MPRJ. Certo. E essa investigação não só deu base para a operação, mas também abriu uma janela, sabe? Para a gente ver como funciona por dentro uma facção como o Comando Vermelho, o modo de operar deles. E como eles usam tecnologia, né? Isso me chamou a atenção. Muito. Revela como coisas do nosso dia a dia, tipo WhatsApp, drones, como isso é usado por eles de forma sistemática no crime. E aí, do outro lado dessa história, a gente vai olhar para a resposta do Estado, né? Foi sancionada uma nova lei federal. A ideia é endurecer o combate ao crime organizado e também, um ponto importante, proteger mais as autoridades, os agentes que estão nessa linha de frente. Isso. Então, nossa conversa hoje vai passar por notícias que detalham tanto o que o MPRJ descobriu, quanto o que diz essa nova lei. A nossa missão aqui é explorar justamente essa tensão, né? De um lado, você tem a capacidade de organização, a adaptação tecnológica de uma facção enorme, e do outro, a resposta do poder público com a lei. É um retrato complexo, sabe? Que está sempre mudando, principalmente nas grandes cidades. Vamos começar então pela investigação do MP do Rio, que foi a base de tudo, né? Um ponto-chave foi a prova digital, cada vez mais decisiva, né? Fundamental hoje em dia. A denúncia do MPRJ usou, assim, muita mensagem de WhatsApp, vídeo de drone, para conseguir mapear a rede de comando, como o CV operava ali naquelas comunidades. Uhum. E esse trabalho todo levou à acusação formal de 69 pessoas, por associação para o tráfico. E como a gente já falou, o custo humano da operação foi altíssimo. 121 mortos, sendo 4 policiais. E o fascinante aqui, pensando na análise, é como essas provas digitais vão além de só confirmar o crime, sabe? Como assim? Elas são tipo uma janela para a lógica de organização da facção. Mensagem de aplicativo, imagem de drone, não é só um rastro. Elas mostram a sofisticação da operação, como eles se comunicam por dentro, a hierarquia, as táticas. Entendi. A tecnologia aí é ambivalente. É ferramenta para o crime e, ao mesmo tempo, é prova contra ele. Isso mostra um nível de organização, de planejamento, que desafia aquela ideia antiga do crime ser só caos, improviso, sabe? É quase uma estrutura de empresa criminosa. Ok, vamos destrinchar isso então. A denúncia do MP detalha bem a hierarquia do Comando Vermelho ali. O Comando Geral na Penha e em outras áreas importantes. Inclusive algumas que eles tinham acabado de tomar de milicianos. Sim, áreas disputadas. Isso. Estaria com o Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso. Ele é apontado como líder principal ali no local. Certo. E um detalhe que chama atenção, mesmo com toda essa mega operação, ele conseguiu escapar. Tá foragido. A investigação até conseguiu imagens da casa dele, mostrando segurança ostensiva, gente com fuzil. E essa liderança se reflete numa estrutura que a denúncia descreve como rígida. As ordens vêm de cima, né? E desobedecer, acarreta a punição severa. É um mecanismo clássico de controle em qualquer hierarquia, lícita ou não. Logo abaixo do DOCA, no primeiro escalão, digamos assim, a investigação aponta o Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala, e o Carlos Costa Neves, o Gardenal. Eles seriam os gerentes gerais das atividades ali na região. Certo, os gerentes. E tem também o Washington César Braga da Silva, o Grandão, descrito como homem de confiança direto do DOCA. Um elo importante ali na cadeia de comando. Essa centralização do poder fica muito clara numa mensagem que interceptaram, né? Atribuída ao Grandão.
Ele estava, alertando o pessoal do grupo. Qual era a mensagem? A denúncia diz que era algo como: bagulho não é com nós. Vamos monitorar apenas, meus amigos. Ninguém dá tiro sem ordem do DOCA ou do Bala. Vamos pegar a visão. Nossa! Isso diz muito sobre o controle que a liderança quer ter, né? Até para dar um tiro, precisava de autorização lá de cima. Mostra uma tentativa de disciplina interna, de controle total sobre a violência. E o interessante é ver essa combinação, né? Uma estrutura hierárquica bem vertical, quase militar em certos pontos, sendo gerenciada, mantida, unida pelo uso intensivo de tecnologia de comunicação instantânea. É uma adaptação, né? Total, uma adaptação aos tempos modernos. Para controlar um território grande, operações complexas como o tráfico, isso depende cada vez mais dessa comunicação rápida, dessa capacidade de monitorar remotamente que a tecnologia dá. É a modernidade servindo para manter o poder paralelo. Aqui é onde fica bem interessante. Como essa tecnologia está no dia a dia deles. Grupos de WhatsApp, segundo a investigação, viraram a ferramenta para tudo. Multifuncional mesmo. Serve para passar ordem geral, determinar tortura. A denúncia até descreve uma imagem bem chocante do Gardenal supostamente transmitindo uma tortura ao vivo, por vídeo, para outros membros. Pesado isso. E o uso vai além, para orientar a venda de droga, definir escala de vapor na boca de fumo, posicionar o olheiro nos pontos de visão, organizar as equipes armadas nos pontos de contenção, que são as linhas de defesa do território. Ou seja, o WhatsApp vira um centro de comando e controle virtual, né? Permite que as ordens cheguem rápido, que as atividades sejam coordenadas quase em tempo real. Exato. Desde a logística básica do tráfico, tipo repor droga, até coordenar a violência mesmo. Ordem para execução, gerenciar conflito. É a gestão do crime na palma da mão, literalmente. Mas aí tem o outro lado, né? Tem. Essa mesma ferramenta que agiliza tudo também gera um rastro digital enorme, que pode ser usado na investigação, como foi nesse caso. É uma faca de dois gumes para eles. Com certeza. E a lista de usos não para. Esses mesmos grupos de WhatsApp servem para discutir carro roubado, como usar, para monitorar a viatura da polícia, tipo uma contra-inteligência básica, mas que funciona, para fazer a contabilidade do tráfico e, como a gente viu no exemplo do Brandão, para ordenar a execução. Tem outro exemplo na denúncia que mostra a brutalidade dessa comunicação. Qual? Uma mensagem que seria do Gardenal mandando executar na hora um vapor, o vendedor ali da ponta, que estaria desviando ou perdendo mercadoria. A ordem é direta, pública, para servir de exemplo. O vapor mais derramado, o gerente nós vai matar agora na frente de geral. O gerente vai executar ele na frente de geral. Meu Deus! A investigação até achou uma segunda linha de telefone que o Gardenal usaria como backup. Ele mandava foto de carro roubado por ali, mostra a preocupação em manter a comunicação funcionando sempre. E além do aplicativo de mensagem, o uso de drones é outra coisa que chama muita atenção na investigação, né? Sim, os drones. Tem registro de conversa interceptada entre o Gardenal e o Grandão discutindo justamente a necessidade de comprar drone com visão noturna. Numa conversa, o Gardenal fala: a gente tem que se adequar à tecnologia, entendeu? E o Grandão respondeu o quê? Que o dele não era noturno. Aí eles começam a discutir a compra de um melhor. Isso mostra que eles têm consciência estratégica, né, da importância da tecnologia para vigiar, para controlar o território 24 horas por dia. E o uso não era só para vigiar, né? Durante a própria operação policial, parece que eles usaram drone para atacar. Exato. Lançando bomba contra os policiais em terra, isso muda tudo no confronto. Sem dúvida nenhuma, usar drone como plataforma de ataque é uma escalada tática importante. Dá para o grupo criminoso uma vantagem assimétrica muito grande. Como assim assimétrica? Permite observar o inimigo de cima, antecipar o que as forças de segurança vão fazer e, o mais crítico, atacar de longe, sem expor tanto os próprios membros ao confronto direto. Entendi. É um exemplo claro de como tecnologia que está aí no mercado pode ser adaptada, militarizada por grupos que não são o Estado. E isso aumenta muito o desafio para a polícia. Exige repensar
táticas, equipamentos de segurança pública também. A investigação também detalhou as funções de outras figuras importantes, como um tal de Juan Breno Malta Ramos, o BMW. Ah, sim, o BMW. Ele parece acumular várias tarefas. Seria gerente do tráfico na Gardenia Azul, líder de um grupo chamado Sombra, que seria responsável por expandir o território lá na Grande Jacarepaguá. O braço de expansão deles. E atuaria até como instrutor, treinando os soldados do tráfico a usar arma pesada, fuzil, e ainda controlaria um sistema de câmeras de segurança, algumas com sensor de movimento. E tem suspeita de empresa de fachada para lavar dinheiro. Se a gente conecta tudo isso, o quadro que sai da investigação é de uma integração profunda da tecnologia nas operações do Comando Vermelho, pelo menos ali, naquela área. É tecnologia em tudo, né? Em tudo. WhatsApp para comando comunicação, logística, drone para vigilância avançada e até ataque, câmeras para monitorar território e controlar internamente. A tecnologia não é só um acessório. Está no centro das operações. Desde a estratégia até a ponta. Exato. Comando estratégico, comunicação interna, logística do tráfico, vigilância, ação ofensiva, expansão territorial e talvez até lavagem de dinheiro. Isso reflete uma tendência global, sabe? Organizações criminosas se parecendo cada vez mais com empresas na forma como adotam tecnologia para otimizar as operações e aumentar a eficiência e a letalidade. E aí, diante desse cenário todo, dessa organização criminosa tão adaptada, tão estruturada, como que o Estado está reagindo na lei? Isso leva a gente direto para a nova lei que o presidente Lula acabou de sancionar. Isso. A lei número 15.245 de 2025 saiu no Diário Oficial em 30 de outubro de 2025 e o timing aqui é, nossa, impossível ignorar. A sanção foi literalmente um dia depois do fim daquela mega operação no Rio. Sim, essa proximidade de tempo é muito sugestiva, né? Indica uma provável intenção de sinalizar uma resposta rápida, enérgica do poder público diante desses desafios, não só dessa operação, mas da complexidade que o crime organizado atingiu. E o que essa lei muda na prática? Olha, ela mexe em peças importantes da legislação, altera 3 leis principais. Primeiro, a Lei das Organizações Criminosas, a 12.850, de 2013. Certo. Nela, criaram 2 novos crimes. Um para quem atrapalha investigação ou ação policial contra o crime organizado e outro para quem conspira para fazer essa obstrução. E as penas são altas. 4 a 12 anos de reclusão, começando em regime fechado de segurança máxima e multa. A ideia parece ser criar um escudo legal mais forte para as investigações, para as operações. Punir quem tenta interferir no trabalho do Estado. Exatamente. A segunda mudança importante é na Lei 12.694, de 2012, que já falava de proteger pessoas em risco. A nova lei aumenta bastante quem pode receber proteção pessoal do Estado se for ameaçado por causa do trabalho. Quem entra nessa lista agora? Agora inclui explicitamente policiais, da ativa e aposentados, membros do Ministério Público e do Judiciário, também ativos ou aposentados, e ainda profissionais da segurança pública e das Forças Armadas que trabalham contra o crime organizado nas fronteiras. Isso parece uma resposta direta àquela sensação de vulnerabilidade desses agentes, né? Eu lembro que a aprovação desse projeto no Congresso, lá no início de outubro, veio logo depois da execução daquele ex-delegado de São Paulo, o Rui Ferraz Fontes. Sim, o caso do Rui Ferraz Fontes teve muito impacto. Ele estava aposentado, mas tinha um histórico forte contra o PCC, tinha indiciado gente da cúpula Marcola, lá em 2006. Esse contexto trágico com certeza pesou para aprovar a lei e ajuda a entender por que deram tanta ênfase na proteção das autoridades, né? Sem dúvida. Eventos de alto impacto como esse geram uma pressão social e política enorme por respostas. Provavelmente acelerou a aprovação e reforçou a ideia de que era urgente fortalecer a proteção para quem combate essas organizações poderosas. Faz sentido. E qual foi a terceira mudança na lei? A terceira foi direto no Código Penal. Criaram um crime novo, com pena de 1 a 3 anos de reclusão, para quem simplesmente pede ou contrata um membro de associação criminosa para cometer qualquer crime. O foco é punir a intenção de usar a estrutura do crime organizado, não importa qual crime específico a pessoa queria cometer. Entendi. Então o pacote tenta fechar o cerco de várias formas. Crime para quem obstrui a investigação,
mais proteção para os agentes do Estado e punição até para quem tenta contratar os serviços do crime organizado. Isso levanta uma questão importante, né? Qual o objetivo principal e, mais importante ainda, qual o potencial de impacto real dessa nova lei no combate ao crime organizado? Pois é. Claramente, a intenção é dupla. Por um lado, dificultar as operações criminosas, tornando mais arriscado para qualquer um tentar atrapalhar o Estado. Por outro, fortalecer a moral e a segurança dos agentes públicos que estão na linha de frente. É uma tentativa de reequilibrar a balança no campo legal. Mas pensando na prática, será que definir o que é exatamente obstrução de uma investigação contra o crime organizado não vai gerar uma confusão jurídica enorme? A gente não corre o risco de briga na justiça sobre se uma ação foi obstrução ou só exercício de um direito, sei lá, por um advogado ou outra pessoa? Essa é uma preocupação totalmente pertinente. Toca no ponto central da efetividade. Uma coisa é a lei no papel, outra é a aplicação dela na prática. Definir o limite exato de obstrução ou conspiração para obstruir vai ser, sim, um desafio para os tribunais. Imagino. Vai ter debate sobre a intenção, sobre o que é interferência errada versus uma ação legítima. E mais, a eficácia da lei vai depender muito da capacidade do Estado de, primeiro, investigar esses novos crimes que muitas vezes acontecem de forma escondida e, segundo, de conseguir provas fortes para uma condenação. Não é só ter a lei, né? Não mesmo. Leis mais duras são uma ferramenta, mas não são solução mágica. Para enfrentar organizações com a complexidade, o poder de dinheiro e a capacidade de se adaptar como o Comando Vermelho, precisa de uma abordagem muito mais ampla. Que tipo de abordagem? Precisa de investimento pesado em inteligência policial, capacidade operacional e tecnológica das polícias, recursos. E, claro, não dá para separar isso de políticas sociais e econômicas de longo prazo, que ataquem as causas que alimentam o crime organizado. Mas aí já é outra discussão, né? Fora do âmbito só da lei que a gente está falando. Então, o que tudo isso significa, afinal? De um lado, a investigação no Rio deu pra gente uma visão rara, detalhada, da máquina de uma grande facção hoje em dia. Hierarquia dura, disciplina interna e um uso impressionante e estratégico da tecnologia. Do outro lado, a gente vê a reação do governo central, com uma lei que tenta dar mais ferramenta legal para conter essas organizações e proteger quem luta contra elas. Exatamente. A mega operação no Rio, com a tragédia do número altíssimo de mortos, serve como um lembrete doloroso do tamanho do desafio que essas facções são. Elas não são só grupos armados, são organizações complexas, que se adaptam tecnologicamente, que são resilientes. É uma briga difícil. Muito. A nova lei federal é, sem dúvida, um reforço no arsenal jurídico do Estado. Mas é fundamental entender que enfrentar o crime organizado de forma eficaz vai muito além da lei. É uma disputa assimétrica, contínua, que exige uma estratégia com muitas frentes e persistente. A lei é uma peça importante nesse tabuleiro complexo, mas está longe de ser a única peça necessária para mudar o jogo de poder entre o Estado e o crime, principalmente nas periferias das grandes cidades brasileiras. Recapitulando, então, os pontos-chave da nossa conversa, a gente viu um retrato interno de como o Comando Vermelho funciona hoje na Penha e Alemão, com destaque para o uso integrado, estratégico, de tecnologia como WhatsApp e drone para comando, controle, vigilância e até ataque. Isso. E a gente analisou a resposta do Estado com a nova Lei 15.245, que endurece penas para crimes ligados a organizações criminosas, cria crimes como obstrução de investigação e amplia a proteção para autoridades e policiais nesse combate. Foi uma análise densa, né? Tentando conectar os pontos entre a realidade operacional do crime e a resposta institucional do Estado, mostrando como essa dinâmica é complexa, envolvendo tecnologia, violência e lei. E para fechar, a gente deixa uma provocação para pensar. Algo que saiu da nossa conversa, mas que as fontes não respondem diretamente. Considerando essa capacidade impressionante e rápida de adaptação tecnológica que as facções mostram ter, como que essa lei nova vai, na prática, conseguir acompanhar essa evolução constante? Boa pergunta. E quais outros elementos, além da lei, são cruciais, talvez até mais importantes, para que o enfrentamento ao crime organizado seja de fato eficaz e sustentável no longo prazo? Fica aí a questão para refletir.